Tudo bem, gente? A graça e a paz do Senhor. Amém. Pai, nós queremos reconhecer, Senhor Deus, nessa noite que os céus governam, Pai, sobre a terra, Jesus. E nós sabemos que sobre o céu dos céus, Pai, há um alto e sublime trono, Senhor. E sobre esse trono, Pai, o Senhor está sentado, o Rei da Glória, Pai. Forte e poderoso, Senhor Deus, em todas as suas batalhas, Senhor. Pai, nesta hora eu quero pedir ao Senhor aqui, Pai, que o Senhor envie os seus anjos, Senhor Deus, sobre esse lugar. Não anjos qualquer, Senhor Deus, mas anjos de fogo, nós vamos precisar nessa noite, Senhor. Anjos de combate, anjos de guerra, Senhor Deus. Nós queremos que nessa noite, Senhor Deus, este lugar, essa região espiritual, Pai, onde a morte lança a sua sombra, Senhor, ela será destronada pela luz de Cristo, Senhor. Então esses espíritos ministradores, Senhor Deus, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, Pai, que o Senhor envie, Senhor Deus, as suas legiões sobre esse lugar, Pai. Nos leve, Deus, a esse conhecimento, a essas regiões espirituais, Senhor Deus, aonde talvez o homem natural, Deus, se questione, o homem natural não entenda, Pai. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo que nos dê capacitação, Deus, que nos dê essa unção que quebra o jugo, que o Senhor Jesus que veio desfazer as obras de Satanás, Senhor Deus, nada vai roubar a sua glória, Deus. Hoje nós vamos sair daqui, Deus, com fragmentos da alma, Deus, restaurados, Senhor Deus. Com cativeiro, Senhor Deus. Sendo cativo, sendo levado, Senhor Deus, cativo ao conhecimento de Cristo, Senhor. Nós vamos sair daqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu, Jesus. Por isso eu te peço, Deus, humildemente, Pai. Envia sobre esse lugar esses anjos de fogo, Senhor. Que eles estejam posicionados, porque nós estamos num ambiente de guerra, Senhor Deus. Queira ou não, Senhor Deus, gostamos ou não, Pai, eu prefiro tempos de paz, Senhor. Mas há tempos de guerra, Senhor. E que os meus irmãos aqui entendam, Senhor Deus, possam discernir no Espírito o que está acontecendo. E que nós possamos mais uma vez sair vitoriosos, Deus, nos combates, no bom combate da fé. Porque o Senhor quer o melhor para nós. Nós cantamos aqui que o Senhor é bom. E hoje que essa bondade se manifeste no nosso meio, Deus. De muitas formas diferentes, Senhor Deus. Provando mais uma vez que o Senhor é bom. Faz isso, Senhor Deus, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Só eu vou pedir hoje, por favor, para você abrir comigo lá em João 20, Evangelho de João, tá? Capítulo 20. E nós vamos pelejar um pouquinho hoje. A Bíblia está cheia de textos, tá? Eu não vou me ater aqui. Hoje eu tenho um único ponto para tratar hoje, porque eu quero gastar um pouquinho o tempo orando. Mas deixe-me aqui expor um problema e a solução e nós vamos orar, tá bom? A Bíblia fala sobre guerra, a Bíblia fala sobre luta. Não eu contra você, não estou contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Contra os governantes desse mundo tenebroso, nas esferas celestiais, ok? Existe uma região, tá? Eu entendo, gente, quando você lê o livro de Hebreus, que a terra, essa dimensão material que nós tocamos, essa terceira dimensão, né, largura, profundidade, comprimento, ela é só uma sombra das realidades eternas. Tá? Por isso que os céus governam sobre essa terra aqui. Existe uma região, e eu quero falar um pouco sobre isso, nesse mundo tenebroso, onde as potestades do ar governam, chamada de região aonde a morte lança a sua sombra. A gente vai ler isso. Não é o Sheol, não é o inferno. Lá é o mundo dos mortos. Aqueles que morreram sem Cristo nessa presente era. Infelizmente, eles estão cativos nesse cativeiro, sendo atormentados, até o Senhor Jesus retornar. E quando se cumprir o milênio, eles vão ressuscitar também, não num corpo glorificado como os cristãos, mas num corpo que eu costumo brincar, tá? Num corpo podrificado. Vocês já assistiram The Walking Dead, né? Aqueles caras faltando pedaço e tal, porque os atos que eles cometeram por meio do corpo, eles vão pagar nesse corpo. E eu acredito que ao fim do milênio, Apocalipse 20 fala isso daí, tá? Eles vão comparecer diante do grande trono branco de Deus. E ali vai se cumprir a escritura que diz que todo joelho, todo, não é só dos que creem, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, isso para a glória de Deus Pai. Então a Bíblia diz que ao ressuscitar desse mundo dos mortos, do Sheol, tá, eles vão comparecer diante desse trono de Deus. O nome deles não vai ser achado inscrito no livro da vida. Eles serão julgados pelos seus atos.
e então serão lançados dentro do Geena, do lago de fogo e enxofre, e ali serão atormentados para todo sempre. Mas existe uma região, que é uma região não necessariamente da morte, do Sheol, do mundo dos mortos. Há uma região entre a superfície da terra e o Sheol chamado de aonde a morte ela lança a sua sombra. Nesse lugar, gente, é um lugar de trevas, é um lugar de sombra, é um lugar tenebroso, aonde pessoas que estão vivas, elas têm a sua mente. Quando eu falo de fragmentos da alma, tá, ou pedaços da alma, em algum momento ela se feriu. Em algum momento a nossa alma ela foi levada cativa a esse lugar. Vocês já viram aquele boneco do voodoo? O que eles fazem é basicamente isso. Aquele boneco eles começam a espetar, né? E a pessoa aqui no reino físico, ela começa a sentir dores naquele lugar. Aquilo é real. Aquilo é uma manifestação das obras das trevas. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse lugar. Deus tem me mostrado, o Espírito do Senhor tem compartilhado muitas coisas comigo. E esse lugar onde os demônios se alimentam do medo. O medo, muitas vezes, por causa de situações que aconteceram com a gente. A gente fica com medo e é encarcerado nesse lugar onde a morte, ela lança a sua sombra. O cara está vivo na terra, mas ele é um zumbi. O cara está vivo aqui, mas ele tá aprisionado nessas câmaras escuras por opressores, por espíritos malignos que são atormentadores. E ela não consegue fluir nas demais áreas da vida. Ou ela flui em muitas áreas, mas uma área específica ela não consegue fluir. Você sente como se seus pensamentos estivessem travados. Como se a tua vida tivesse travado naquilo. Não, isso aí é muita loucura. Gente, quem me conhece sabe que eu tento ser o mais racional possível. Tá? Vocês sabem que nem tudo é demônio, eu não sou dessa linha. Tá bom? Mas hoje eu quero nos conduzir a esse lugar, porque assim, eu estou espantado. Fiquei muito espantado com algumas coisas que eu observei. O primeiro espanto, né, é esse choque da teologia com esse lugar, porque eu falei, Senhor, as pessoas precisam sair do mundo para vir para o reino da luz. E o Espírito do Senhor me dizia, essas pessoas não são do mundo. Elas são da igreja. Elas estão numa região, elas nasceram de novo. Mas a alma fragmentada, as pequenas porções de alma estão aprisionadas nesse lugar onde a morte lança a sua sombra. Junão, o que é? Davi falou sobre isso no famoso Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, Davi não estava morto. Mas ele estava num estado de profunda tristeza, de profundo caos, de perseguições, em que a morte lançou a sua sombra sobre a vida dele. E ele ficou aprisionado em alguns momentos. Vamos lá, senão vocês vão, né? Eu sei que o pessoal fica meio desconfiado, tá, desse tipo de coisa e dessa situação toda. João 20. Eu vou começar a construir algo com vocês. É um único ponto, tá, gente? João 20, verso 31. Evangelho de João, tá? João diz assim, bem no final da sua carta, né? Jesus aqui já ressuscitou dentre os mortos, ok? E João diz assim, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, ou seja, os sinais que foram registrados no Evangelho de João, é isso que João está dizendo, ok? Estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E tem uma consequência essa fé. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, João coloca aqui, ele estabelece o propósito dele ter escrito o evangelho dele. Os outros 3 evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você pode ver que, se você botar os 3 um do ladinho do outro, claro que tem uma diferença ou outra, mas são basicamente as mesmas histórias, gente. Por isso chamado de sinóticos, eles são muito semelhantes um ao outro. Mas o evangelho de João ele tem uma pegada um pouco diferente. E João deixa claro aqui, óbvio que pelo Espírito do Senhor, ele quer dizer, gente, esse evangelho, esse 4º evangelho, ele foi escrito com o propósito de que vocês entendam que Jesus é o Filho. E quando vocês crerem nesse Filho, fala aqui de uma vida abundante. Vocês terão vida pelo poder do seu nome. É interessante se você voltar assim imediatamente versículos anteriores, Jesus já ressurreto aparece para todo mundo. Só que Tomé está chateado, gente. Apareceu para os 11, apareceu para as meninas, para as mulheres, para Maria Madalena. E puxa, eu não vi. E você vai ver nessa passagem aqui, ele aparecendo a Tomé. E há uma expressão que Jesus coloca ali, Tomé toca, Tomé, pode tocar, toca no meu lado, veja que sou eu mesmo. E Tomé cai ali de joelhos, diz, Senhor e Deus meu, estou reconhecendo, o Senhor realmente ressuscitou dos mortos. E Jesus diz a ele, Tomé, que bom, você viu e creu. Isso foi muito bom.
mas bem-aventurados serão, ou seja, muito mais que felizes serão, aqueles que não viram, mas creram. Fé no nome de Jesus, gente. Eu acredito que a fé ela vai sendo desenvolvida na caminhada cristã. Quando nós nascemos de novo, um grão de mostarda de fé entrou em nós e mudou coisas ou situações, os tirou de uma treva e trouxe para o reino da luz. Eu acredito nisso. Isso é verdade. Só que as marcas, eu quero mostrar isso para você, ao longo da caminhada, ela vai conduzindo pessoas que creem no nome de Jesus, mas que por algum momento tropeçaram, por algum momento se esqueceram desse nome poderoso, por algum momento desistiram da batalha de oração, por algum momento eram para ser terra da habitação, mas foram levados para essa terra, onde o medo, onde a morte, ela lança a sua sombra e deixa a gente cativo ali, inoperante no reino da luz. João, onde você quer chegar? Vamos lá. João está dizendo então que ele escreve o evangelho dele com esse propósito. Eu quero que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E quando creem nesse nome, vocês terão vida, pelo poder desse nome. Então você vai ver ao longo dos 21 capítulos muitas sentenças, palavras, dizendo assim, por exemplo, João 7 é um texto famoso, aquele que crê em mim, do seu interior fluiriam rios. João está escrevendo com esse propósito, gente, ele é o Filho, quando a gente crê nisso, rios fluem do nosso interior. Ele falava isso a respeito do Espírito, que ainda não tinha sido dado, mas que mais tarde, a sua ascensão do céu, esse Espírito seria dado lá em Atos 2. Você vê muitas expressões, até apareceu aqui, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, mais um propósito que João coloca nesse evangelho dele. Olha, quando a gente crê em Jesus, no Filho de Deus, a gente tem vida pelo poder desse nome. Enfim, eu diria que tem dezenas de sentenças dessa, onde a gente vai aprendendo o que é a fé no Filho de Deus. Mas eu quero aqui voltar em uma só. João capítulo 12, verso 46, Jesus disse assim, tá, João 12, 46, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, olha a expressão aí de novo, não permaneça na escuridão. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, no poder desse nome, uma das coisas que acontece é nós saímos das trevas e nós vivemos na luz. Nós saímos do cativeiro da escuridão e agora estamos no reino do Filho. Junal, então todo mundo que creu, há uma teologia, tá, que vai mais ou menos nisso daí. Não, creu em Jesus, cara, está salvo. Uma das coisas que eu vi, gente, que o Senhor por isso que choca a nossa teologia. Quando o Espírito Santo me disse assim, são cristãos, são pessoas que temem o meu nome, mas não usam o poder do meu nome. Então há regiões na vida deles que ainda estão em escuridão ou que foram colocadas em cativeiro. Uma das coisas que me impressionou, eu falei, Senhor, mas esse povo não está salvo. E o Espírito Santo me disse, eles estão salvos. Se eles morressem hoje, nessa condição, muitos deles, nem todos, estão salvos. Por causa do poder do nome de Jesus. Por causa da obra, eles creram na obra da cruz para a salvação. Mas eles vivem uma vida medíocre. Uma vida cativo. Uma vida onde não consegue fluir. E, gente, eu não quero perder tempo com isso, tá? Mas é em todas as áreas. É emocional, sentimental, espiritual, profissional. A pessoa tem medo de pegar carro, medo de andar em trânsito. Ela é cativa. Mas se morresse hoje, muitos deles estão salvos. E gente começa a entrar em choque com essas realidades do reino. Eu falo, Deus, mas por que eles estão nessa região onde a morte lança a sombra? Porque não usam a autoridade que há no meu nome. A igreja moderna, de uma maneira em geral, ela esqueceu das regiões de combate. Os seus opressores vêm até vocês, subjugam vocês, aprisionam vocês, colocam nesse lugar e vocês são passivos. Tá bom. Se você está comendo e está ganhando dinheiro para comer, então você se submete àquilo. E não tem a vida abundante que o poder do nome de Jesus pode dar para nós em todas as áreas. Agora, claro, nesse lugar também há aqueles que estão cativos pelo pecado. Estão presos à pornografia, à moralidade sexual, a corrupções, a maldades, a mentiras e a tantas outras coisas. E claro que a esses, eles não herdarão o reino dos céus. E essas coisas chocam, gente. E aí a gente começa a pensar assim, não, Junão, mas quando eu aceitei Jesus, todos os meus problemas foram resolvidos. No que diz respeito à salvação, talvez sim. E nessa noite eu quero te levar a pensar um pouquinho nessa qualidade de vida cristã que a gente tem tido. Vamos lá. Isaías capítulo 9. Jesus está dizendo assim, vocês saíram da escuridão para a luz.
Vamos tentar detectar áreas aqui em que a nossa vida ainda ficou na escuridão. Marcas que nos deixaram com medo, e demônio se alimenta de medo. E o medo nos gera insegurança, e essa insegurança nos levou a lugares de proteção, de zonas de conforto que a gente não consegue sair dali, e não consegue fluir no Senhor Jesus. Pessoas que talvez, gente, olha só a seguinte cena. Você começa a caminhar nessa vida, e você começa a ver as pessoas ao seu redor, por exemplo, serem bem-sucedidas profissionalmente. Então, seus colegas de faculdade, da escola, sei lá de onde, arrumam um emprego aqui, outro é concursado ali, outro é não sei o que lá e tal. E você começa a perceber que você começa a ficar sozinho. Todo mundo está dando certo, menos você. Ok? Aí olha como é que é a situação. Você então, por causa do medo de não ser, eu vou usar esse termo aqui porque é o termo que o mundo usa, tá? Eu não concordo com ele, de não ser alguém na vida, profissionalmente falando, é isso que eu estou dizendo. O medo te leva a essa região e você diz assim, eu não presto para nada mesmo. Esses espíritos opressores pegam essa palavra, eles nos aprisionam nessas regiões onde você não está morto, mas é onde a morte lança a sua sombra. Então eles pegam essa validação e dizem assim, realmente, como você, como filho de Deus, crente no Senhor Jesus, me dá essa legalidade, eu vou prender esse fragmento da sua alma aqui. E o cara passa 10, 20, 30 anos sem ter uma vida profissional satisfeita. Sempre está envolvido em murmuração e gratidão. Aprisionado, trancado. Mas ele está na igreja todo domingo. Ele está cantando, que os meus lábios sempre te louvarão, a ele a glória, e por aí vai. Ele flui em outras áreas. Ele é casado, ele tem filhos, ele tem momentos de entretenimento, ele consegue viajar, ele até ora em línguas, ele faz um monte de coisa, mas esse fragmento da alma está travado. Precisa ali. Lembra de Adão e Eva? Gente, eu estou jogando essas coisas para ir trazendo luz, para não parecer que a gente é doido, tá bom? Eu sei que falar sobre esses governantes do mundo invisível é difícil, porque a gente quer ver, né? A gente quer saber, que a gente quer ver como é que é. Lembra da história do Adão e da Eva? A palavra final era de quem? A decisão era de quem? Da Eva e do Adão. Ponto. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade humana, é minha responsabilidade dizer não ao pecado. É minha responsabilidade não murmurar. É minha, e a gente erra, tá, gente? Eu não estou falando aqui como alguém que, né, já é um perfeito varão e superou todas as coisas. A gente erra todo dia. Mas é minha, a responsabilidade é minha. Mas negar que existia naquele Éden a serpente, e ela influenciou aquele primeiro casal ao erro, isso é um erro. É ou não é? Ela estava lá. O dragão, a antiga serpente, o Satanás estava lá, influenciando a minha e a sua responsabilidade para agir de maneira correta. Vamos lá. Isaías capítulo 9. Pedi para vocês abrirem aí, né? Eu estou lendo na NVT, tá, gente? Talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas vamos ler um pouquinho esse texto. O texto diz assim, ó. Este tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e a terra de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que andava na escuridão, que povo é este? Eu creio que de uma maneira mais geral, tá, mas num contexto imediato, é a terra de Zebulon e Naftali. Eu já volto aqui, tá, para explicar um pouquinho melhor isso. O povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Aqueles que estavam, o texto vai dizer isso, tá? Para os que vivem na terra de terras profundas, ou para os que vivem na terra de trevas profundas, a Septuaginta, que está mais próximo, muito mais próximo do original do que a minha versão aqui, ela usa esse termo que eu estou usando com vocês. Tá? Se eu fosse traduzir literalmente, ficaria assim, para os que vivem na terra, onde a morte lança a sua sombra. É um lugar espiritual, gente. Então, para esses povo que está em trevas, que vive nessa região, onde a morte, ela lança a sua sombra, o texto continua dizendo, uma luz brilhará nesse lugar. O homem não precisará mais viver nessas regiões de cativeiro, porque uma luz brilha. Eu vou continuar lendo o texto, a gente já volta ali em Zebulon e Naftali, tá?
O verso 3 diz: tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão em ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir despojos. São momentos de alegria, né? Colher e ganhar uma guerra e repartir os despojos dessa guerra, ok? Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor. Vai juntando região de treva, uma região onde a morte ela lança sua sombra. Ali existem fustigadores, espíritos malignos que oprimem, que dão varada. Tá? Se eu fosse falar num contexto mais moderno hoje, os seus escravizados, os seus cativos, os seus prisioneiros que estão ali, tá bom? E o texto está dizendo que tu quebrarás o jugo, o peso, tá, dessa escravidão. Levarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Por quê? Esse texto a gente conhece porque a gente canta ele. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a minha versão fala, nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? Príncipe da paz. O seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo, ou seja, a paixão ardente do Senhor pelo homem, fará com que isso, não só o menino nascer, mas todo o contexto do texto aconteça. Vamos lá, terra de Zebulon e Naftali. Claro que se você voltar lá em Gênesis, eram 2 filhos imediatos, 2 príncipes, tá? Filhos de Jacó. Zebulon, a tradução, alguns estudiosos e teólogos, a tradução assim, meio que imediata, instantânea, é habitação, lugar da habitação. Outros vão dizer assim, não, é terra exaltada, é um lugar onde é honrado, lugar honrado. Zebulon. Naftali é aquele que luta, portanto é um guerreiro. Se você olhar para o 2º livro de Reis, você vai entender o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Terra de Zebulon e Naftali. A princípio eram 2 príncipes, mas lembra que quando eles entram na terra prometida e conquistam aquela terra, Zebulon e Naftali têm porções, são 2, né, das 12 tribos de Israel. Ele está dizendo, terra de Zebulon e Naftali, uma escuridão veio sobre vocês. Se você ler o segundo livro de Reis, você vai ver que o Império Assírio, ele subjugou parte da terra de Israel. E Zebulon e Naftali foram 2 terras, né, as 2 tribos que foram subjugadas. Por isso, Isaías está profetizando, dizendo assim, terra que foi feita para ser o lugar da habitação. Terra que foi feita para ser um lugar honrado. Naftali, terra que foi feita para serem guerreiros. Uma escuridão brilhou sobre vocês, mas eu vejo uma luz saindo. E essa terra que hoje é lugar de cativeiro, que está sobre a opressão dos seus conquistadores, vai chegar um dia que eles vão ver uma grande luz. E essa luz vai resplandecer nessa terra, e essa terra ficará famosa. Quer ver? Mateus capítulo 4, vamos ver lá o cumprimento dessa profecia de Isaías. Quando Jesus pisou na terra, quando o menino nasceu e o filho nos foi dado, essa terra viu a maravilhosa luz de Cristo. E ela ficou registrada no Evangelho Eterno. Mateus 4,12 diz assim, quando Jesus soube que João havia sido preso, aqui o Batista, né, João Batista, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de... Cara, eu acho essas coisas maravilhosas, né? Na terra de Zebulon e Naftali, Jesus foi residir naquela terra. Ok? Cumpriu-se desse modo, diz Mateus, o que foi dito por meio do profeta Isaías, que nós acabamos de ler. E aí o texto diz, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. Gentil é um não judeu, tá, gente? Havia muitos povos ali. O povo que vivia na escuridão, ele viu uma grande luz. Os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Agora vamos pensar, eram príncipes, não eram de Israel? Povo eleito do Senhor, que conquistaram terra prometida, sim ou não? Mas seus opressores vieram e por algum motivo os subjugaram. E agora estão nessas regiões, onde o próprio Senhor Jesus está dizendo, onde a morte, ela lança a sua sombra. Nós fomos feitos para ser terra da habitação do Espírito, gente. Lugar exaltado, lugar honrado, templo do Espírito.
mas por algum motivo, por alguma palavra torpe, por alguma ferida não cicatrizada, talvez por alguma palavra de alguém, talvez por alguma situação que não saiu como a gente imaginava, a gente se machucou. Esses espíritos opressores, eles pegam essa palavra e nos conduzem a essa região. Pessoas que foram feitas para serem guerreiros, como Naftali era. Mas, a gente amou mais o Netflix. Amamos mais as coisas do tempo presente do que as coisas do porvir. E os guerreiros de oração, os guerreiros que estariam na brecha intercedendo, a igreja que estaria ali fervorosamente orando, como orou incessantemente quando Pedro estava preso e algo extraordinário aconteceu. Um anjo tira da prisão, e aquilo não foi uma visão. Um anjo começa a interagir, passa a primeira, segunda guarda, abre portão, tudo aqui no reino físico. O anjo diz assim: valeu, Pedro, já saímos, te tirou, agora vai lá para casa, pessoal, vamos. Estou falando de cristão, gente. Quando você começa a olhar o texto, eu não doutrino com base em visões, em experiências espirituais, eu acho que isso é loucura. Então, eu nem gosto de ficar falando muito dessas coisas, mas eu estou te dando um pano de fundo, estou mostrando para você a letra, a Bíblia. Olha só, meninas solteiras, isso é uma palavra de conhecimento para você, tá? Há jovens também assim, solteiros, tá? Você começou a ver as pessoas, as suas amigas, as amigas, ao derredor casar. Casa uma, casa outra. Há homens assim também, tá? Solteiros. A galera vai casando. E aí você começa a ficar. E aí o medo e a insegurança de não constituir família, ou de ficar, para ti ou para qualquer outra coisa, faz você liberar. O medo, você libera uma coisa. Eu vou ficar sozinho mesmo. Esses espíritos aprisionadores, eles pegam essa palavra, eles fragmentam a sua alma, porque é uma ferida, e está todo mundo casando, menos você ficou. Essa partição da alma, ele aprisiona e leva a esse lugar. Você não está morto, você está trabalhando, está ganhando dinheiro, você dá risada com a mesma amiga, você vai na casa da amiga, vê a casa que ela construiu, que ela comprou, que ela vai, mas a ferida, ela está ali. Às vezes isso evolui para uma inveja, não é verdade? Eu sei que isso é duro, a gente não estou aqui criticando ninguém. A alma humana, ela é cheia desses sombrios, onde esses espíritos, eles pegam essa palavra e falam assim: então vem cá, essa parte está fragmentada. Eu particionei ela, eu vou levar essa região onde a morte, ela lança a sua sombra, você vai ficar cativo aqui. E aí é interessante, porque a jovem de... Não vou chutar a idade aqui, então, gente, eu não vou entrar nessas questões de quantos anos, isso aí é uma outra conversa, tá bom? De 20, de 25, de 30, de 35, ela vai ficando. Está aprisionado. Foi laçado por um espírito que traz jugo, que traz peso, que aprisiona, a pessoa não consegue. Faz sentido? Pessoas que não conseguem mais fluir. Eu sei que o sistema religioso, a gente, se eu fosse parar no sistema religioso, eu sei que os pastores que vão concordar comigo, a gente já teria assim, dado linha na pipa faz tempo. Machuca, cara. Igreja, já foi dito isso aqui muitas vezes, não é para qualquer um. Igreja é para guerreiro, é para terra de Naftali mesmo. É para aquele que luta. É para gente que sabe combater o bom combate, como diz Paulo. Porque você vai achar um monte de anjo lá dentro. E é um que lança uma palavra, é o sistema que machuca, é uma opressão aqui, é um peso lá, é um jugo de doutrina de homem que vem de outro lugar, e enfim, cada igreja aí tem a sua, e nós não somos diferentes, tá, gente? A gente não é a última Coca-Cola do freezer. Aí a pessoa, ela pega aquele negócio, o pastor aquele dia ela passou, não comentou, ou falou uma coisa que eu não concordei, que eu acho que não é Bíblia, aí pá, abriu a ferida aqui. Ele chega dentro do carro ali, ele entra aqui e fala assim: essa igreja aí não presta. Os espíritos aprisionadores, eles pegaram essa sua palavra que você lançou, eles levaram nessa região onde a morte lança a sua sombra, e você não consegue mais ser produtivo ministerialmente. Vive uma vida de passividade. Faz sentido para você ou não? Eu não concordo. Gente, sem crise, tá? A gente continua tomando café e sendo amigo. Eu não estou aqui para tentar te convencer. Eu estou expondo um problema aqui. Talvez 1 ou 2 ou 3 ou 10 consigam reconhecer a região onde estão. E talvez a luz de Cristo hoje brilhe nesse lugar, gente. E a gente seja liberto. E aí você pode pensar em tudo quanto é situação, gente. Estou falando aqui de palavras verbalizadas, mas às vezes não é palavra verbalizada, é a atitude que a pessoa toma. Você não gostou de uma coisa, você saiu ferido daquele lugar. A ferida está ali. Esses espíritos, eles vêm e falam assim: é ali. Eu não estou dizendo que toda hora isso acontece, eu estou dizendo que pode acontecer. Eu não estou dizendo que tudo está debaixo de uma influência.
mas a pessoa ela fica cativa nesse lugar onde a morte, ela lança a sua sombra. E Jesus está dizendo aqui, uma luz brilhou sobre esse lugar. Nós precisamos, gente, invocar o nome de Jesus nesses lugares da nossa vida. O precioso sangue. Só Ele para nos liberar dessa região. A gente não tem poder em nós mesmos, em algumas feridas que a gente tem, de sair dessa região onde a morte lança a sua sombra. Nós não temos força humana falando para lutar contra espíritos malignos. A força, as fustigadas de vara. Eu não sei se eu consigo traduzir isso em palavras humanas, mas é como se pessoas estivessem nesse lugar de escravidão e quando você pensa nisso ou revive momentos, chega a dar uma aflição na alma. Sabe aquela coisa assim, você não gosta de pensar, porque não é só o medo, é como se fossem fustigadas de vara, sendo atormentado. Dá raiva quando alguém fala sobre aquele assunto. Você tem vontade de pegar a pessoa e matar. Pois é, você está sendo fustigado, meu amigo, por espíritos opressores. E está achando que é... Eu não estou isentando aqui a minha obra da carne. Ira é uma delas. Não estou isentando. Eu estou falando que a influência maligna está ali. Os céus governam sobre essa terra. E nós estamos debaixo de influência toda hora. Gente, de onde vêm as fagulhas da imoralidade sexual? De onde vem a ideia de botar uma mulher pelada na televisão? Para que multidões vejam. De onde vem a ideia de botar símbolos sexuais num palco e multidões, milhares de pessoas querem se vestir igual ela? De onde vem essas ideias, gente? De onde vem as fagulhas da guerra? De onde vem, gente, esses pensamentos? Esses insides do mundo dos mortos, do Sheol. O inferno está trabalhando, gente. Mas a gente está de boa. O lugar que foi formado para ser uma terra de habitação, para ser terra de guerreiros, estão sendo subjugados pelos seus conquistadores, porque a gente se esqueceu disso. Tá bom, não, estou ganhando um salário aí, tá bom, estou comendo, tá bom. E aí a gente põe o Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá tudo beleza. E o demônio e o inferno está dizendo assim, é isso aí, continua assim. Porque o final não é esse, tá? Hoje ele aprisiona uma partição da sua alma, a vida sentimental. Amanhã um outro deslize, uma falta de perdão, ele te aprisiona na questão financeira. Isso acontece muito. Depois amanhã alguma outra situação, ele te aprisiona na enfermidade. E amanhã mais alguma coisa, daqui a pouco ele te aprisiona na sua incredulidade. E aí a gente começa a pensar assim, igreja, Jesus. Aí é um domingo sem vir e a gente começa a vir só na ceia, porque a ceia é a santa ceia do Senhor, isso não pode perder. Gente, eu vejo isso, tá? Eu estou pelo menos há 2 décadas, tá, vivendo nesse meio. Eu vejo isso ano após ano. Vocês veem também, vocês não é bobo. Vocês veem. E a gente está achando que tudo isso é normal, faz parte. A vida é assim mesmo. E no final, esses que estavam nas regiões onde a morte, ela lança sua sombra, a fé, ela se perde em algum momento, ela é abandonada em algum momento, e aí você desce às profundezas do abismo. Chegamos ao Sheol, lugar de escuridão. A minha Bíblia está traduzindo isso como inferno. Vamos voltar lá para Isaías, capítulo 42. É só esse ponto hoje, tá, gente? Mas ele é um pouquinho longo, tá bom? Tenha paciência aí com a gente. Isaías, capítulo 42. Ó, outra região que acabei de achar uma. Isso aqui é polêmico demais. Ai, Senhor, me ajuda as palavras. Os profissionais me entendam, tá? Os psiquiatras, os médicos, os psicólogos. Uma palavra de conhecimento para você, tá? Deus está trazendo isso. Medicação, tarja preta, pode ajudar, tá? Talvez por um momento. Mas pode acontecer, eu não estou dizendo que sempre acontece. Pode acontecer. Desses espíritos malignos ver que você está dependente disso e dizer assim, eu sei onde te prender. E a cada tomada daquele gole, ele fragmentou a sua alma numa ansiedade exacerbada que a gente não consegue controlar. E ele leva cativo a essas regiões. E aí é natural que aconteça, porque não são todos os casos, tá, gente? Eu faço questão de afirmar isso. A dose sempre aumenta para o efeito, porque isso é dependência, isso é cativeiro. Eu sei que há casos em que resolve, que toma, que vai desmamando.
Glória a Deus pelos psicólogos, psiquiatras, médicos dessa área. Eu dou glória a Deus por todas as camadas da sociedade. Eu acho que tudo é importante. Mas eles podem agir nesses quesitos. Porque a gente assume a posição passiva de que a gente é doente mesmo. Eu sou ansioso mesmo, eu sou dependente mesmo disso aqui. Ao invés da gente invocar o poderoso nome de Jesus, dizer: Senhor, lance luz sobre esse meu cativeiro, eu quero luz do Senhor sobre esse lugar. Eu fui formado para ser um lugar de habitação, um lugar honrado, um lugar, Deus, onde eu seria um guerreiro de oração para o Senhor, não dependente de uma química, Senhor Deus. Procure profissionais, tá? Eu não estou aqui sendo irresponsável, dizendo assim, vai lá, faça avaliação médica, vai desmamando. Tente diminuir isso aí, se veja livre. Acredito que Jesus pode usar, gente, até isso. Acredito na cura instantânea? Claro que eu acredito. Mas Jesus pode usar esse desmame, esse momento que às vezes a nossa alma se perdeu, nas muitas loucuras, nas catástrofes que nos advêm sobre a vida. Ninguém está isento, gente. Eu não estou aqui falando que, então, João, então você... Não, gente, ninguém está isento disso. Amanhã sou eu que posso estar numa região onde a morte lança a sua sombra, aprisionado alguma coisa da minha alma. Aliás, eu estimo que 99% dos cristãos estão aprisionados em alguma coisa, gente. Tem sempre aquele 1% que vive uma plenitude, eu acredito. Você já teve aquele sentimento, por exemplo, não é todo mundo, é uma ou outra pessoa. Tudo que você faz na vida, você se sente rejeitado. Tudo. Talvez o pastor passou por você não cumprimentou, e eu falei, meu Deus, o pastor me rejeitou, a igreja me rejeitou, minha mãe rejeitou, o pai rejeitou, Aí, dentro da barriga da mamãe, lá quando estava sendo gerado, papai ou mamãe lançou palavra, dizendo assim, não queria esse filho agora. Um espírito opressor pode pegar essa palavra, não estou dizendo que toda hora acontece isso, ele pode pegar essa palavra, e a sua alma ainda, olha como é que isso, gente, é profundo, ainda como um feto inocente, já está particionada e aprisionada nas regiões da sombra da morte. Está vivo, vai viver a vida, mas está ali. E se não tratar a rejeição, vai viver assim, achando que o mundo te rejeitou, né? A vida nunca me deu uma oportunidade de eu estudar. Ninguém nunca me deu uma oportunidade para pregar, para ser profissional. E a gente vive esse espírito de autocomiseração dentro da nossa própria... O que é isso, gente? É uma região onde a morte lança a sua sombra. Você está cativo lá dentro. É doido, não é? Eu quando paro pensar nessas coisas, eu quase piro. Isaías 42 diz o seguinte, de novo falando sobre essa luz que brilha na nossa treva, ou nas nossas trevas, tá? Às vezes não é só uma. Isaías 42, 5, o Senhor diz assim, Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo o que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos os que caminham sobre a terra. É Ele quem diz, eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Está falando a respeito de Jesus aqui, tá, gente? O servo do Senhor. E aqui o servo com S maiúsculo, tá bom? Eu tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo Israel. Eu o darei, tá? A meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles. Olha só, gente. E você será uma luz para guiar as nações. Está falando a respeito de Cristo, tá? O meu filho, ele será uma luz para guiar os gentios, para guiar as nações da terra. E o texto ainda diz, ele abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos e livrará os que estão em calabouços escuros. E o texto diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei minha glória a ninguém, eu não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Só Jesus, gente, pode nos tirar desse lugar. Os demais ídolos, e aqui eu não vou nem falar das estatuetas e das outras coisas, tá? Os ídolos do nosso coração não podem nos livrar dos lugares de cativeiro. Então você é uma pessoa rejeitada, e o que você faz? Você tem a síndrome de Jefté. Você fala assim, eu vou dar a volta por cima. O pessoal me rejeitou? Vou comprar um iPhone 16, maluco. Chegar na igreja, iPhone 16, encostar minha BMW ali e dizer assim, olha aí, galera, eu venci. Isso é síndrome de Jefté. Eu não vou entrar nisso aqui agora, que isso aqui é uma outra conversa. É a síndrome de querer dar a volta por cima. Galera, então você é um grande... E aí a pessoa vive aprisionada a isso. A gente está procurando em ídolos. Eu vou ser bem sucedido financeiramente, eu quero ver. A pessoa não vai me olhar assim com esse nariz empinado. Ídolos.
E o Senhor está dizendo assim, não são os ídolos que vão te libertar desses cativeiros, desse lugar onde a morte lança a sua sombra. Sou eu, Senhor, sabe por quê? Porque eu não vou dividir minha glória com ninguém. Gente, só o Senhor Jesus pode nos tirar dessas regiões onde, se de fato há uma influência maligna e os espíritos malignos nos levam a esse lugar, porque às vezes pode ser só carnalidade, pode acontecer, tá bom? Eu até costumo brincar que às vezes, a maioria das vezes é só carnalidade, mas há esses espíritos que levam a esses lugares onde a morte lança a sua sombra e a pessoa está ali procurando em ídolos se satisfazer. Lembra da terra de Naftali? Os guerreiros, terra para ser guerreiro. Os espíritos aprisionadores, eles falam assim, não, a Netflix está mais legal, cara. Gasta 2 horas lá e você sente prazer nisso. Ídolos. E a gente continua cativo naquilo. Não tem nada contra a Netflix, nem contra o iPhone, nem contra a BMW, tá, gente? Não me entendam mal, tá bom? Não me entendam mal, não tenho nada contra essas coisas. Eu estou falando sobre motivações do coração meu, do homem, da minha alma. A gente está procurando nos ídolos. Não, vou para o shopping. Porque lá, querendo ou não, espaireço. Beleza. Mas não é aquele ídolo que vai te livrar desse cativeiro. É só a luz de Cristo brilhando. Nascemos para ser guerreiros, gente. Eu não sei que conto de fada e que evangelho, às vezes você tem ouvido aí na internet. Não sei, gente. Mas assim, desculpa, você não é a florzinha de Jesus e nem nada disso. Né? Nem o dos ursinhos. Não é. Nós estamos em guerra. Se você viver aqui 70, 80, 90, nós estamos em guerra. Eu prefiro também tempos de paz, é bom. Mas nós estamos em guerra. E ao baixar a guarda, não tem... O nosso inimigo, ele é como um leão ao derredor, buscando alguém a quem possa... Eu vou falar uma coisa que um espírito maligno uma vez me disse num caso de possessão. Ele virou para mim e falou assim, dá um mole para você ver se eu não te pego. Dá um mole, Junão, para ver se eu não te pego. Dá um mole para você ver se ele não te pega. Você acha que ele está feliz com você indo aos céus? Você acha que ele está feliz com a sua salvação? A Bíblia apresenta ele como o nosso adversário. O inimigo da nossa alma. Regiões, gente. Pessoas que estão cativas, onde essas regiões, onde a morte ela lança a sua sombra. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele não vai dar sua glória a ninguém. É o Filho, é Jesus Cristo que vai nos libertar. Vai um pouquinho para Isaías 49, verso 6. Fala sobre essa questão de novo de luz e treva. Quando a luz de Cristo brilha, ela precisa brilhar nesses cativeiros de treva. 49:6 diz assim, Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. É o Senhor falando a respeito do Filho, do servo, tá? De Jesus Cristo. Você vai mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios. Isso nos alcançou, gente. Chegou a nós 2000 anos depois que estamos além do Atlântico. Para pensar nisso? Estamos falando de um contexto de Oriente Médio, Jerusalém. Foi até os confins da terra. Chegou a ponto de atravessar o Atlântico, chegar aqui na América do Norte, do Sul, Brasil, Paraná, Maringá. Chegou lá na tua casa. Chegou na minha casa. Você será uma luz para os gentios. E você levará a minha salvação aos confins da terra. Olha ainda no capítulo 49, o versículo 8 a 10 diz assim, assim diz o Senhor, no tempo certo eu te responderei, no dia da salvação eu o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Eu direi aos prisioneiros, por causa dessa luz que está brilhando sobre essa terra, gente, sobre nós. Então está dizendo, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Vocês serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis. Vocês não terão fome nem sede, o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor em sua misericórdia os guiará e os conduzirá a águas frescas. O Senhor transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Está falando de caminhos que fluem, gente. E não de coisa enroscada, não de situação na nossa vida que a gente está travado. Colossenses capítulo 1, essa luz precisa brilhar, gente, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, cara. Nós precisamos aprender o padrão da glória de Deus. Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz assim, Ele nos resgatou do poder das trevas. Houve um resgate de preço de sangue. E nos trouxe para o reino do Filho amado, que comprou a nossa liberdade
algumas versões acrescentam, tá? Com sangue, e perdoou os nossos pecados. Agora preste atenção no que Paulo vai nos revelar nos versos seguintes. O Filho, essa luz que brilha nesses lugares, onde a morte, ela lança sua sombra, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo em toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Então, sua versão talvez seja como potestades e principados. Só para você entender, tá? O principado, ele é uma região onde um príncipe das trevas opera. A região onde a morte lança a sua sombra tem um príncipe das trevas. Esse príncipe, ele tem um principado, uma zona de influência. E ele atua com um poder, que é a potestade do ar. Para você entender de maneira simples, tá? Um espírito, por exemplo, de imoralidade sexual. Então você tem lá, qual é a zona de influência dele? Sensualidade, essa coisa toda que a gente vê aí, essa promiscuidade, é a zona de influência dele. E existe uma autoridade, um poder que ele exerce sobre essa área. Então ele controla a mídia, ele controla a internet, ele coloca... Sabe aquela coisa que a tua alma sente quando você vê uma mulher, desculpa o termo aqui, tá, gente, nua, e a tua carne, ela grita para ele falar assim, uau, há uma atração, potestades do ar, há um poder do ar. Paulo, quando fala sobre o anticristo, em 2 Tessalonicenses 2, fala, esse espírito da iniquidade já opera, essa potestade do ar, desde os tempos antigos, levando, influenciando o homem a cair na sua própria carnalidade, mas há uma influência espiritual. Então o principado é uma zona de... gente, eu não quero polarizar, tá bom? É como se fosse hoje o Lula, tá, o presidente, antes foi o Bolsonaro, tá? Por favor, o presidente da nação, ele é o príncipe, é ele que governa, há um cabeça sobre aquilo. Mas há um território. O governo federal opera em território brasileiro, fora do território brasileiro dá problema, dá guerra, tá bom? Então esse é o principado dele. E quando ele pega a caneta dele lá e mete lá uma lei que... Eu sei que há questões políticas, tem que passar não sei onde, mas isso é o poder. É a força que ele tem de talvez lá meter uma caneta em alguma coisa, aquela lei ser aprovada. Nessas regiões do mundo invisível aos nossos olhos, Paulo está dizendo, o Filho, ele é supremo em toda a criação. Tudo que existe, tanto nesse mundo visível quanto no invisível, sejam tronos, soberanias, governos, potestades do ar, principados, virtudes, tudo que há, tudo isso foi criado para louvor da sua glória. Foi criado, o texto continua dizendo, por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas. Isso é doido, gente. Antes do Satanás fincar o seu trono, a luz que esteve entre nós e brilhou, ele já existia, o Filho de Deus já estava lá. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Porque Apocalipse diz que ele é o primogênito, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui nós. Aqui é paráfrase minha, tá? Paulo está dizendo, isso inclui vocês. Ele está dizendo aos irmãos, aos colossenses, em Colossos, né? Ele está dizendo isso a essa igreja. Que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Agora, olha o que Paulo diz. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e permaneçam firmes nela. Não dá para baixar a guarda, gente. Não dá para dizer, zerei o game evangélico, zerei a fé. Não existe isso. Não tem como. Nós estamos em combate até o último dia de vida ou até o Senhor Jesus retornar. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas a todo mundo. E aí Paulo fala, né, que eu fui designado como pregador a falar dessas verdades. Efésios capítulo 4.
O texto sagrado diz assim a partir do verso 17: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada aonde, gente? Aonde a morte lança a sua sombra, na escuridão. O pessoal acha que esse negócio é brincadeira. Vocês estão começando a olhar para mim assustado. Fica tranquilo, gente. Já está tudo posicionado. Nós já vamos orar, nós vamos entrar em guerra. Entendeu? Nós vai. A luz de Cristo, ela vence. Tá? Em Apocalipse 19, apesar de todo o contexto de uma batalha de Armagedon, está tudo lascado, gente. Desculpa o termo lascado, está tudo horrível. Mas eu vi o céu se abrindo. E é o homem, aquele homem de branco, vindo no cavalo branco, e com ele os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, puro e branco. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele é vencedor, gente. Eu só estou fazendo tudo isso aqui que eu estou fazendo para te conduzir a esse lugar. Ó, conhecereis. É uma questão de a verdade vos libertará. É só uma questão de conhecimento. Eu estou tentando trazer luz a regiões que estão em trevas na nossa mente. Então Paulo continua dizendo, a mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito, e aqui o Espírito Santo, está com E maiúsculo, renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois todos somos partes de um mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem-se a ira antes que o sol se ponha, ou acalmem a ira, tá? Antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o... É real, gente, esse negócio. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raízes de amargura. Precisando liberar perdão, irmãozinho. Tem que liberar, maluco. Se você não liberar, cara, você tá assim na UTI da região onde a morte lança a sua sombra. Porque eu prego isso, tá? Olha, Jesus pode te perdoar de qualquer pecado, isso é uma verdade. Só que tem texto na Bíblia que diz assim, se você não perdoar o seu próximo, o Pai que está nos céus também não pode te perdoar. Gente, são condições que estão na palavra. Você pode vir na igreja todo santo domingo, fazer devocional, ser assim politicamente e religiosamente corretíssimo. Se naquele grande e poderoso dia, o Senhor que for julgar vivos e mortos, esquadrinhar o seu coração e ver que aí tem falta de perdão, amigão, o Senhor vai olhar para nós e dizer assim, filho, você não pôde perdoar o seu próximo. Eu te perdoei de uma dívida muito maior, impagável. Então eu também não posso te perdoar. Você não pode fazer esse pequeno ato pelo seu próximo. E eu sei que há situações de perdão que são extremamente complexas e difíceis, que talvez precisem maturar no tempo e no quebrantamento aos pés do Senhor. Eu sei disso. Mas são verdades espirituais, gente, que nos impedem de ver o reino da luz. Perdoe. Livre-se de toda amargura, raiva, ira. Quantas vezes a gente é controlado nesse trânsito maluco? Né? Tem hora que eu brinco com a Renata, parece que as pessoas querem que eu desça para o inferno, porque me dá cada ira, velho. Me dá vontade parece que as pessoas não estão me ajudando a ir para o céu. Eu estou falando essas coisas, gente, porque a gente é humano. Eu não sou herói, ninguém aqui é herói, gente.
das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade, gente. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu sei que tem uma quebra de capítulo, mas originalmente não era assim, tá? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que os amou e se entregou como nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idolatria, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que as pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro, gente. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficaram evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz, ela torna visíveis todas as coisas, pois se diz, desperta, ó tu que dormes. Aqui de novo eu friso a ideia de passividade. Eu estou preocupado com isso, gente, muito preocupado. Eu estou perdendo noite de sono com esse negócio de passividade. Porque eu não sei onde a igreja está andando. Nós tínhamos que estar nas madrugadas pelejando, gente. Gente, eu não quero colocar aqui julgo opressor de mecanismo de igreja. Mas nós deveríamos, esse templo aqui deveria estar lotado de gente orando aqui. Lotado. Eu não estou falando isso aqui porque é eu que estou, ou porque é o jovem que faz a sala de oração, é porque é eu que faço os que qualquer outro pastor pode assumir isso. Gente, assim, de verdade, eu não procuro essas coisas assim nem de longe. Eu estou preocupado com as pessoas. De verdade, gente. De verdade mesmo. Porque eu estou achando que a galera está aprisionada em vales de sombra de morte e não está nem percebendo. Já cauterizou tanto que está tudo de boa. O texto continua dizendo: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, deste lugar onde a morte lança a sua sombra, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos com seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois os levará ao descontrole, à contenda. Tá bom? Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Bom, e aí vai entrar falando do núcleo de tudo isso aí que é família, tá? Falando de esposa, mas eu vou parar aqui. Eu cansei, vocês também, né? Ficar sentado cansa. Vamos orar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, se nós podemos cantar um cântico no final, tá? Mas se vocês forem fazer uma canção numa escala de 0 a 10, eu vou pedir para vocês ficar no tom meio, 0,5, bem baixinho. Porque nós vamos pelejar. Beleza, gente? E eu sei que a música mexe com a nossa alma. Ela mexe com as emoções. E nós vamos pelejar no âmbito espiritual. Se vocês quiserem, tá, pode fazer o que vocês... Depois no final a gente pode cantar um cântico de boa. Os meninos aqui são sensacional. Eu quero que você se coloque de pé. E comece a orar. Senhor Deus, se o discernimento de espírito, Pai, ele não operar no nosso meio, Senhor, esses opressores, Pai, eles vão passar desapercebidos na nossa vida. E eu sei, Senhor Deus, que a maioria aqui, Pai, já tem Cristo na sua vida. Eu não estou aqui dizendo sobre salvação. Eu não estou aqui questionando, Deus.
o perdão de pecados que o Senhor propiciou naquela cruz. Não é sobre isso, Pai. Nessa noite não é sobre isso. Senhor Deus, nós queremos agora como igreja, Pai, como igreja gloriosa do Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, Pai, como homens, mulheres, como seres humanos, Senhor Deus. Nós reconhecemos, Pai, que não há em nós força, Senhor Deus. Não há em nós, Senhor Deus, muitas vezes nem vontade. Eu vejo vidas, Senhor Deus, que elas não só estão trancafiadas nesses cativeiros, Deus, nessas regiões onde a morte lança a sua sombra, mas elas estão em posição fetal, Senhor Deus, porque o medo os assombrou, Jesus, porque a insegurança, Senhor Deus, e as feridas as levaram a gemer, Senhor Deus, nesses lugares, Pai. Então não há vontade de sair desse lugar, Pai. Não há ânimo, Senhor Deus, de sair dessa posição fetal, Senhor. Há pessoas que agonizam, Senhor. Aqui na igreja está tudo bem, Senhor. É graça e paz para cá, é paz do Senhor para lá, Jesus. Mas em casa, Senhor Deus, o Senhor sabe o que as pega, Deus. A tristeza, a depressão, Deus. A preocupação exacerbada com fatos ou circunstâncias da vida, Deus, com financeiro, com filhos. São tantos aprisionamentos, Senhor Deus. São tantas feridas, Pai. Espírito Santo, eu quero reconhecer nessa noite que em nós não há força, Senhor Deus. Não há, Senhor Deus, virtude em nós, Senhor Deus, para sairmos sozinhos desses cativeiros, Pai. Mas a Tua palavra, nós lemos ela aqui. Eu fiz questão, Deus, de ser até um cara chato, Deus, de passar aqui por longos textos, de fazer a leitura pública das Escrituras, porque nós estamos invocando, Deus, sobre essas regiões, onde esses príncipes das trevas atuam, Senhor Deus. Regiões onde a morte tem lançado a sua sombra, Deus, e tem trazido medo, Senhor Deus, aos filhos, Pai, nas mais diversas regiões da alma, Senhor Deus. Nós queremos pedir, Jesus, o povo que andava em trevas, Pai, ele viu a sua maravilhosa luz, a luz que brilha na escuridão, Senhor. Garalavassô, trabachaca, tralavacer e alabaçai. Solta, chacais do deserto, em nome de Jesus, tire suas presas. Demônios que se alimentam de feridas, que sentem cheiro de sangue, feridas na alma, carabachar, alavassor, elebiá, tem conduzido, arrastado a carcaça de cristãos para o deserto. Chacais do deserto, caiam por terra agora, soltem, 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 soltem. Checa trabalhou, ralavaçadra labachai. O Senhor, quando desceu às regiões inferiores da terra, Jesus, o Senhor pregou aos espíritos em prisão, Senhor, e eles viram a sua luz, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, muitas vezes como marionetes, Deus, de Satanás. Estamos na superfície da terra, Jesus, mas nossa alma está aprisionada, ela está cativa. Uma igreja que não opera, Senhor Deus. Famílias que não são funcionais, maridos e mulheres, Senhor Deus, ouvindo a voz desses espíritos dizendo, separa mesmo, isso, larga, larga, e vai juntando, Deus, questões e questões. Isso vai trazendo amargura, Deus. Ao invés do amor entre o casal crescer, Senhor Deus, e se desenvolver ao longo do tempo, ao invés da paixão, Senhor Deus, dos primeiros anos, virar um amor duradouro e verdadeiro, Deus, tem sido transformado em peças de ódio, Senhor Deus, porque raposas do deserto, Senhor Deus, têm se alimentado das palavras que são lançadas, das atitudes que magoam, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que a sua maravilhosa luz brilhe sobre essas regiões agora, Senhor. Deus, pensamentos travados, Senhor. Pessoas sem ideias, Pai, para conseguirem sobreviver sobre a face da terra, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós clamamos o precioso sangue de Jesus. Queridos, guerreiem um pouco mais. Um pouco mais, guerreiem um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais, Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, o sangue precioso de Jesus. Cadeias são quebradas, Deus, portões são abertos, espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação,
Abram essas portas de prisões, para que os filhos vejam a maravilhosa luz de Cristo. Áreas profissionais, Senhor Deus, que foram esterilizadas. Que haja quebrantamento, o caminho é quebrantamento. Peça perdão, Deus, nós pedimos perdão, Senhor. Nós nos humilhamos, nos perdoe, Deus, pelas palavras torpes, pelas palavras ditas na ira, Senhor Deus, pelas palavras malditas, Senhor Deus, pelas palavras de murmúrio, Pai. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes a nossa mente entrou nessa região de trevas, Senhor. E nós fomos influenciados, Pai, mas a responsabilidade é nossa, Senhor. Nós reconhecemos a responsabilidade como homens caídos, Deus, de que nós erramos, Senhor Deus, nós pecamos. Nos perdoe, Pai, em nome de Cristo Jesus. Liberta, Senhor Deus, essas vidas desse lugar, Jesus. Tira essas mentes que estão inoperantes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, nas regiões onde a morte lança a sua sombra. Que a luz de Cristo brilhe. O Evangelho, Senhor Deus, ele é loucura. Ele é loucura para aqueles que estão, Senhor Deus, perecendo, mas para nós que cremos, Ele é o poder de Deus que nos liberta dessas regiões, Senhor. Luz, luz nessas regiões. Príncipes das trevas, partam em retirada. Tire suas garras, tire suas garras. Tire suas garras. Enfermidades que aprisionam, caiam por terra em nome de Jesus. Escassez, espíritos que trazem escassez, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espíritos que produzem culpa, pessoas aprisionadas por culpa, caiam por terra, espíritos em nome de Jesus. Se, pois, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e poderoso para perdoar todas as nossas dívidas. Destrona o império das trevas, Senhor. Destrona o império das trevas, Senhor Deus. Que os textos que Isaías profetizou a seu respeito, Jesus, eles venham se tornar realidade no meio dessa igreja. Levanta-te, Piranga, tu que dormes. Levanta-te, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Rabassaca travaere que trelebeara lavastou corolobochai. Nós declaramos um ambiente de glória, Senhor Deus. Nós declaramos um ambiente, Senhor Deus, onde a sua glória brilha sobre nós. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, Senhor Deus, e neste lugar, Pai, já não existirá mais o sol, porque a própria glória de Deus e do Cordeiro brilhará sobre nós, Senhor. Gandraeste queira levar socotrolovio chacatralavasaca tralavacei. Deus, eu quero orar aqui por pessoas que estão aprisionadas, Deus, na escravidão do pecado, Jesus. Senhor Deus, é com muita compaixão, Senhor Deus, é com misericórdia, Pai, que eu oro por essas vidas. Pessoas que estão buscando, Senhor Deus, na imoralidade, na pornografia, um momento de alívio. Pai, em nome de Jesus, que ela possa se achegar ao trono da graça do Cordeiro, no qual nós podemos encontrar, Senhor Deus, misericórdia e graça para vencermos essas situações, para vencermos, Senhor Deus, essas práticas pecaminosas que desagradam o Teu Espírito, Senhor. Deus, pessoas que têm partido para o lado da idolatria, Senhor Deus, que têm procurado, Deus, no horóscopo, acho que é isso, horóscopo, aquelas cartas, Senhor, eu vejo cartas, pessoas buscando, Senhor Deus, na astrologia, Senhor Deus, como vai ser o seu amanhã. Ei, chacatrabiaste corlebeá. Eu sou o Senhor e eu anuncio o futuro antes que ele aconteça na sua vida. Tendo dito eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor e eu não repartirei a minha glória com ninguém. Deus zeloso, Deus zeloso, Deus de amor, amor ardente, Senhor. Ah, como o Senhor sente ciúmes quando você vai procurar esses horóscopos.
e só para saber sobre o seu futuro. Ele arde em ciúmes. Isso tem produzido mais mal na sua vida do que bem. Sequidão espiritual. Senhor Deus, eu vejo ossos secando, Senhor. Nessas regiões, Pai, aonde a morte lança sua sombra, estão secando. Mas para o som da sua voz, Senhor Deus, ossos secos revivam pela palavra do Senhor. Cristo é a luz do mundo. Abandonaste a vida de oração, de meditação da palavra por causa das feridas, por causa das aflições, e a sequidão espiritual chegou. Eu trago um novo tempo, diz o Senhor, para a sua vida nas questões espirituais. Mais paixão, mais fogo, mais glória, desejo pela palavra, desejo pela presença, amor pela igreja do Senhor, experiências com o Espírito Santo. Que nunca nos falte lágrimas nos olhos, Senhor, nunca nos falte lágrimas nos olhos. Nos dê mãos limpas e um coração puro, Senhor. Não temas. Igreja, escute isso, não tema, diz o Senhor, não tenha medo. O seu medo, num tropeço seu, é alimento para espíritos malignos. Não temas, diz o Senhor, eu o ajudarei, eu o fortalecerei, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não deixa o medo te encarcerar. Você foi criado para ser terra da habitação, terra exaltada, não terra do medo, não terra da maldade, da escassez. Ei, sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia. Eis que vem sobre ela o meu juízo. Sai dela, povo meu. Não se prostitua com as suas imoralidades, com as moralidades da Babilônia. Deus, eu oro aqui por feridas emocionais, Deus. Relacionamentos, Senhor Deus, na questão amorosa, Senhor Deus. Pessoas que foram feridas, Senhor Deus. Pessoas que o coração chora, Senhor Deus. Porque talvez foram abandonados, porque talvez, Senhor Deus, não é aquilo que esperavam, Senhor. Talvez por atitudes impensadas, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, passa do teu bálsamo, Senhor Deus, sobre essas feridas sentimentais, Deus, na questão amorosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora nós damos uma ordem, Deus. Eu não sei se isso é um terreiro, Pai, ou se isso eu não sei o que é isso. Mas esse lugar de escuridão, Deus, alguém amarrou essas placas que tem aí pela cidade, essas amarrações amorosas, Senhor Deus, contra os teus filhos, Pai. O inimigo fez isso, Senhor. O inimigo fez isso. O inimigo está buscando filhinhos e filhinhas que possa tragar, Senhor Deus. Alguém de maneira impensada, Senhor Deus, foi nesses lugares, Senhor. Pai, nós damos ordem ao mundo espiritual agora, Senhor Deus. Solta os 7 laços, solta, solta, solta. Solta suas oferendas, solta isso. Amarrações feitas, Senhor Deus, contra a vida sentimental, Pai. Queridos, preste atenção, há princípios espirituais. Nós chamamos isso, tá, dentro de julgo desigual. Treva e luz não dá, não tem casamento.
Porque olha só os caminhos que acaba indo. A luz quer se juntar com a treva, aí dá problema. Aí a treva vai procurar essas coisas, você começa a sofrer, não é possessão, é opressão. Você começa a ficar oprimido. Coisas feitas lá, que inclusive envolveu dinheiro, eu estou vendo dinheiro, pagaram para fazer isso. Olha só que as loucuras, gente. Vocês não sabem o tamanho do poder que vocês têm no mundo espiritual. Eu só conheço uma coisa que quebra, envolvendo dinheiro, é sangue. E sobre o sangue é o sangue poderoso de Jesus. Sangue poderoso de Jesus, Pai. Sangue poderoso de Jesus. Os filhinhos e filhinhas não vão sofrer, Deus, com essa opressão, Pai. Que talvez alguém de maneira impensada, Senhor Deus, foi lá e fez uma amarração, Senhor. Solta isso, Senhor. Solta isso. Solta isso em nome de Jesus. Solta! Pessoal, eu não quero ser chato, tá bom? Rapaz, gente, é cada encruzilhada, menino do céu. Você tem concorrente? Rapaz, tá pegando fogo aqui. Você tem gente, isso não é, tá? É de verdade, mas eu tô derretendo, cara. Você tem concorrente? Se você é empresa, você tem concorrente, né? Rapaz, tem uns concorrentes que é desleal, maluco. Gente, eu sei que isso é loucura, tá? Eu confesso que é loucura, tá? Tem concorrente fazendo trabalho contra você, maluco. Cara do céu. É impressionante. Cara, onde o homem chega? Tudo isso em nome do dinheiro. Meu Deus do céu. Eu quero orar por isso também. Lá na tua empresa é só briga, maluco. Briga. Você briga com os funcionários, o funcionário briga com você. Sabe aquele... Eu não estou falando, gente, de coisas que de repente não deu certo, um negócio. Eu não estou falando disso. Normal, acontece, todo mundo está suscetível. Eu estou falando de coisa enroscada mesmo. Trabalho, gente, feito. Se vocês não quiserem gravar essas coisas, que não é bom gravar, não, que isso aqui vai para a internet, depois dá os caras dentro de templos maçônicos. Aí é pacto de sangue, tá? Senhor, meu Deus, quanta opressão, Pai. Deus, tem hora que eu penso que essas lutas, Senhor Deus, elas nem são justas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que de maneira impensada, Pai, em nome da ganância, Senhor Deus, em nome do dinheiro, querendo ver o mal, talvez, do concorrente, Senhor Deus, talvez querendo ganhar, seja a venda ou serviço, eu não sei, Senhor. Deus, faz pactos de sangue, Deus, dentro de lugares tenebrosos, onde a morte lança a sua sombra, Senhor. Pai, só o teu sangue, só o sangue precioso da nova aliança, Senhor Deus, pode destronar esses tronos de Satanás. Deus, eu quero profetizar aqui sobre esse ambiente de trabalho, Senhor Deus, a harmonia que vem do céu, Senhor. Eu quero profetizar sobre esses ambientes de trabalho, Senhor Deus, pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro, Pai. Eu quero profetizar, Deus, prosperidade no sentido espiritual da palavra, Deus, não escassez, não a morte, Deus, não a inveja, Senhor Deus, não a destruição, Pai, não ao falimento, Senhor, mas que sim, eles continuem trabalhando com as mãos, com o suor do rosto, Pai, e colhendo os frutos dignos do seu trabalho, Senhor. Não deixe Satanás amordaçar o boi enquanto ele debulha o trigo, Senhor. Quebra, Espírito Santo, toda obra de Satanás, Senhor Deus, feita nesses lugares, Senhor. Nós declaramos a harmonia nesses ambientes de trabalho, Senhor Deus. Serviços fluindo, vendas fluindo, Senhor Deus. Tudo isso para louvor da sua glória, Pai. Tudo isso porque o Senhor, Pai, não dará sua glória a ninguém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, sela esse momento, Espírito Santo. Pai, nós repreendemos toda a retaliação de Satanás, Pai. Tudo aquilo que vem de forma contrária contra nós,
como igreja, Senhor Deus, querendo nos fazer parar ou retaliar. Nós já nos adiantamos, Senhor Deus, e dizemos aqui não, Satanás. Parta em retirada, onde o Senhor Jesus determinar. Saia, Senhor.